Filipenses, capítulo 3, o verso 12. Acharam? Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Olha para o seu irmão e faça uma pergunta para ele, diga para ele assim: o que fazer? Amém? Esse é o tema da mensagem de hoje. Esse é um questionamento que em nossa vida cristã, por várias vezes nós nos deparamos com esse questionamento e nós começamos a fazer essa pergunta para Deus, essa pergunta para nós mesmos, e nós começamos a questionar dizendo: Deus, e agora o que é que eu faço? Para onde eu vou? Eu faço alguma coisa ou eu deixo de fazer alguma coisa? Esse é o questionamento que muitas vezes toma conta da nossa alma e traz muita angústia, traz muita aflição. E normalmente essa pergunta ela surge geralmente nesses momentos de angústia, nesses momentos de aflição e no momento muitas vezes onde nós somos levados a tomar decisões que muitas vezes podem afetar toda a nossa vida. Então nós temos que aprender o que o homem faz, ele vai determinar o seu futuro. Gálatas capítulo 6, verso 7 diz que de Deus ninguém zomba, de Deus ninguém escarnece. Tudo que o homem faz, certamente ele vai plantar, então vai colher. Então o que o homem faz vai determinar o seu futuro. E quando nós estamos num período de fazer escolhas, normalmente nós nos deparamos com dois pontos importantes. Primeiro, agradar a Deus, e segundo, simplesmente agradar a nós mesmos. Quando você e eu estivermos com essa pergunta: o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Eu tenho que me preocupar em agradar ao Senhor. Normalmente nós não nos preocupamos em agradar a Deus. Então quando nós formos tomar algum tipo de decisão, nós devemos consultar o Senhor em nossas decisões, e não só consultar o Senhor, eu tenho que aceitar a resposta que o Senhor vai me dar, porque muitas vezes nós perguntamos para Deus: Deus, o que eu vou fazer? Mas quando Ele nos fala o que nós devemos fazer, nós simplesmente não aceitamos as respostas de Deus. Olha para o seu irmão e diga: aceite as respostas de Deus. Amém? Porque muitas vezes nós perguntamos: Deus, o que eu tenho que fazer? Mas não aceitamos a resposta de Deus. Então nós temos que aprender que todas as vezes que nós tivermos que tomar algum tipo de decisão, primeiro acalme a sua alma, primeiro você deve acalmar o seu coração. Isaías 46, verso 10 diz: aquietai-vos e vocês vão saber que eu sou Deus. Então nos momentos que surgir esse questionamento, essa pergunta, acalme o seu coração. Fala para o seu irmão novamente: acalma o teu coração, irmão. Amém? Porque nos momentos de aflição, nos momentos de angústia, nós não conseguimos perceber o que Deus está falando conosco. Então nós nunca devemos tomar uma decisão ou tomar uma atitude precipitadamente, de forma precipitada, porque tudo que nós fazemos vai implicar no nosso futuro. Eu sempre digo que o que eu faço colho hoje, eu plantei no passado. O que eu vou colher amanhã, eu estou plantando no hoje. Então, se a colheita hoje é uma colheita ruim, não é culpa de ninguém, não é culpa do sistema, não é culpa da família, não é culpa da sociedade, da igreja. Nós temos que aprender a assumir a responsabilidade, porque a Bíblia diz que o homem se queixa dos seus próprios pecados. E quem sabe nós estamos aí com esse questionamento, dizendo: Deus, o que eu vou fazer? É porque eu tive uma decisão impensada, uma decisão precipitada na minha vida. E muitas vezes surgiu esse questionamento: e aí, o que você vai fazer? Nós temos que aprender que nesse texto que o apóstolo Paulo disse aqui, ele dá algumas receitas básicas para mim e para você como cristão. A primeira coisa que a Bíblia diz aqui: não que eu já tenha obtido tudo ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo
para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Aí ele começa a dar uma orientação. Ele diz: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Primeira coisa, quando surgir esse questionamento, ou quem sabe você e eu estamos com ele, o que eu vou fazer? Você já teve esse questionamento? Levante sua mão. Já teve? Amém? Às vezes você está com ele, mas eu vou te dar aqui através da palavra algumas coisas que Paulo nos deixou. Primeira coisa que Paulo diz aqui: esquecer das coisas que para trás ficaram. E esquecer significa fazer com que alguma coisa saia da sua lembrança, pôr em esquecimento. O povo de Israel, quando eles foram libertos do cativeiro de Faraó, eles saíram do Egito. A Bíblia diz que eles ficaram com saudade do Egito. Tanto é que quando eles se deparavam com uma situação, eles normalmente questionavam Moisés e diziam: era melhor nós estarmos lá no Egito. Eles ficaram com saudades dos alimentos que eles comiam, da cebola, dos melões, dos pepinos, das carnes que eles estavam acostumados a comer no Egito. E nós podemos ver que esse povo aqui não estava dando devido valor à liberdade com que Deus tinha dado para eles. Nós podemos ver que eles estavam com saudades das coisas que para trás ficaram. Eu quero te dizer, você pode até ter saudade, mas você não pode ficar preso àquilo ou alguém, porque muitas vezes nós estamos carregando um fardo que não é nosso. Muitas vezes nós não temos essa consciência de abrir mão. Jesus, quando ele chamou o discípulo, ele diz: olha, quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, esqueça o seu passado. E nós podemos ver que há muitas pessoas sacrificando o seu futuro por causa das coisas que ficaram para trás. Jesus, ele dá uma orientação clara em Mateus capítulo 6, ele diz: olha, não viva ansioso, não viva preocupado com o que você vai vestir, com o que você vai calçar, com o que você vai se alimentar. E a Bíblia diz, Jesus dizendo: olha, você tem que aprender a viver um dia de cada vez. Tanto é que a oração do Pai Nosso diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, quantas vezes nós estamos sacrificando o nosso futuro por coisas que ficaram para trás? O povo de Israel sacrificou o futuro deles por coisas que eles deixaram para trás. Eles não conseguiram liberar, eles não conseguiram viver sem. Agora a pergunta do Espírito Santo de Deus para mim e para você hoje é: o que nós estamos relembrando e que muitas vezes está machucando a nossa alma? Nós podemos ver que há muitas coisas que precisam ser esquecidas. Olha para o seu irmão e diga assim: esquece. Amém? Esquecer é você fazer com que aquilo não fira mais você, com que aquilo muitas vezes que toda aquela situação, quando você lembra de alguma coisa e aquela lembrança te provoca alguma dor, é porque muitas vezes você ainda tem uma ferida no coração. A mulher de Ló olhou para trás e a Bíblia diz que ela foi transformada em uma estátua de sal. Jesus, ele diz assim: aquele que lança mão no arado e olha para trás, ele não é apto ao reino de Deus. Então, se você lançou mão no arado, você e eu temos que fazer como o apóstolo Paulo fez: esquecer das coisas que ficaram para trás. Quantos de nós às vezes estamos olhando para o passado e estamos dizendo: lá era melhor? Eu digo para você que se fosse melhor, Deus tinha deixado você lá com a mesma situação na qual você vivia. Mas pelo contrário, o Senhor, ele sempre está trazendo coisas novas. Por isso que ele é um Deus de multiforme sabedoria. O inimigo não. O inimigo, ele sempre age da mesma forma, mas o nosso Deus, ele tem forma sábia de agir. É por isso que a Bíblia diz: escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, as que não são para confundir as que são. E muitas vezes Deus quer manifestar a multiforme sabedoria dele na sua vida, na nossa vida, mas nós estamos como a mulher de Ló. A Bíblia diz que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, mas a mulher de Ló
A Bíblia diz que ele olhou para trás. Olha, quem sabe você está olhando para trás e está perdendo foco ao seu adiante. Quem sabe você está olhando para trás e não está conseguindo ter meta, ter algo no seu coração. Nós podemos ver que o apóstolo Paulo disse: Paulo não deixou que nada desviasse de seu alvo, que era conhecer a Cristo. Por isso que ele disse: eu vou esquecer tudo aquilo que me atrapalha, eu vou tirar tudo aquilo do meu caminho que me atrapalha. Então olha para o seu irmão e diga para ele: o que está te atrapalhando a você seguir ao Senhor? Nós podemos ver que Paulo disse: esqueço-me das coisas que para trás ficam. Ele não deixou que nada desviasse ele do seu alvo, que era conhecer Cristo. E eu digo para você, quando você determinar alguma coisa no reino de Deus, para conhecer, para se aprofundar mais em Deus, você pode ter certeza que vai surgir situações, pessoas que vão querer te tirar do caminho da vontade do Senhor. E muitos estão perdendo-se no meio do caminho. Muitos começam a caminhada bem com o Senhor, mas no meio do caminho eles se desviam, eles perdem o alvo, eles perdem o foco, porque eles não conseguem ficar vivendo a novidade de Deus. Elas sempre querem viver o passado. Quem vive de passado, você e eu já sabemos, é museu. E você não pode viver do passado. O passado tem que ser um meio de você lembrar ele e dizer assim: eu estava lá, eu era assim, eu passei por essa necessidade, mas hoje o Senhor me abençoou, hoje o Senhor me curou, hoje o Senhor me prosperou, hoje o Senhor me libertou, hoje eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Aí você pode olhar para o seu passado e dizer: miserável homem que eu era. Mas quantos de nós estamos olhando para o passado e está dizendo: lá era melhor? Não era melhor. Hoje é melhor, porque hoje você conhece Cristo. Hoje é melhor porque você tem intimidade com o Senhor. Você está mais próximo de Deus do que você estava no seu passado. Então nós temos que aprender que os vencedores são aqueles que se concentram, são aqueles que mantêm os seus olhos fixos em seu objetivo, são aquelas pessoas que não deixam nada, absolutamente nada, distrair ela do alvo que é Cristo Jesus. Você não pode deixar se distrair. Você e eu temos que ser como Daniel. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. É uma atitude diária, é uma renúncia diária, para que você tenha algo, para que você tenha foco. E nós temos que aprender que os vencedores são aquelas pessoas que se dedicam inteiramente ao seu chamado. É aquela pessoa que não deixa nada influenciar a vida dela. É aquela pessoa que não deixa se distrair pelas ameaças, porque Neemias disse: estou fazendo a grande obra e eu não posso parar. E eu digo para você: você não pode parar. Porque se você parar, você vai perder o prêmio da soberana vocação que está preparado, que está reservado quando Cristo voltar nos altos céus. Então hoje eu quero que você entenda, a Bíblia diz em 24:13 de Mateus: aquele que perseverar até o fim vai alcançar a vitória. É por isso que hoje Deus trouxe você aqui para te dizer que você e eu temos que perseverar no Senhor, esquecendo do que passou, esquecendo do que fizeram contra você, esquecendo daquilo que as pessoas até mesmo não fizeram em seu favor. Esqueça e prossiga. Essa é a chave da vitória, porque a concentração é o segredo do poder. Em que você está concentrado? A concentração é o segredo do seu poder. Nós muitas vezes não conseguimos. Você já viu quando a gente vai ler Bíblia? Quando você vai estudar um livro, quando você vai estudar alguma coisa que você tem que ler, se você não se concentrar naquilo ali, você não vai adquirir o conhecimento necessário. E quando fala-se de conhecimento, fala de poder. Então a concentração é o segredo do poder. O que você tem concentrado? Em que você tem concentrado? Será que é no passado? Ah, Deus, aquela pessoa fez isso para mim. Ah, Deus, aquela pessoa não está mais comigo. Ah, Deus, eu perdi. Eu tinha tanto no passado e hoje eu não tenho nada. Eu quero dizer para você, olha, Jesus disse, Sermão do Monte, Mateus capítulo 4, ele diz: nem só de pão viverá o homem. Que adianta o homem ganhar a sua vida, ganhar o mundo e perder a sua alma? Nós estamos vivendo uma geração, um tempo, onde está se valorizando o ter e não o ser. Mas o nosso Deus, Ele quer que você valorize ser um cristão. Então a concentração é o segredo do seu poder. Olha, não é possível você mudar o seu passado, mas mudar o seu significado é algo que você pode fazer. É o que eu disse, eu posso mudar o significado do meu passado.
Alabarabassu de Adecovas. Eu me lembrei aqui, esse final de semana nós fomos para Caldas Novas, nós ficamos lá desde quinta-feira, e acho que foi ontem, não sei, eu sei que eu estava com a minha esposa, né, nós fomos jantar à noite, e eu comentei com ela, falei assim, bem, Deus mudou nossa vida, né? Aí ela falou, realmente mudou. Porque nós, quem conhece a nossa história, sabe que a gente não tinha condição nenhuma de ir com a Caldas Novas, ficar lá de quinta-feira até domingo. Não tinha condição. Mas hoje eu olho para o meu passado, para as lutas, dores, aflições, humilhações, e sei que aquilo redundou em grande glória. Eu sei que aquilo, o meu Deus estava comigo, mesmo muitas vezes eu pensando que não, mas o meu Deus estava comigo. Então eu não posso mudar o meu passado, mas eu posso mudar o significado dele. Eu posso olhar para o meu passado e dizer assim, eu sofri, eu pequei, eu lutei, eu errei, mas hoje o Senhor me perdoou. Hoje eu estou aqui na casa do Senhor, adorando o Senhor, mantendo comunhão com o Senhor. Eu posso não ter o meu sonho ainda, mas eu tenho paz no meu coração. É isso que importa, é isso que nós temos que ter no nosso coração. Então quem sabe você está tentando mudar o seu passado, não vai ter como, já passou. Fala para o seu irmão, passou. Não tem como. É por isso que Paulo, ele queria conhecer a Cristo. Por isso que ele disse, esqueço. É impossível você se aproximar de Deus segurado em alguma coisa. É impossível você se aproximar e conhecer Deus preso aos hábitos passados. Porque é a metanoia. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, está em Cristo, é nova criatura. Então, se você quer conhecer Cristo, você vai ter que aprender a viver como nova criatura, porque Cristo nos fez e nos fez nova criatura. E quantas vezes nós estamos como o povo hebreu que saiu do Egito, mas eles estavam com saudade de cebola, de pepino, de melão, de carne que eles comiam no Egito, e Deus durante 40 anos tentou libertar o povo daquele cativeiro que estava arraigado profundamente dentro do coração. É uma frase que eu sempre cito aqui na igreja. Foi necessário uma noite para libertar o povo de Israel, mas foram necessários 40 anos para tirar o Egito do coração do povo. E quanto tempo vai mais? Vai ter que o Senhor nos provar para arrancar hábitos, para arrancar atitudes que nós muitas vezes estamos acostumados a viver. Olha, você tem que mudar o jeito de ser. As pessoas têm que perceber você. A Bíblia diz que eu sou luz em meio às trevas. A Bíblia diz que nós somos sal. E se o sal perder o seu sabor, ele não presta para nada. Não presta. Nós temos que entrar pela porta estreita, irmão. Aleluia. É pela estreita, não é pela larga e espaçosa. Os dias estão se passando, a tecnologia está aumentando. Nós estamos vivendo um mundo onde há uma inversão de valor terrível. E nós ficamos presos a essas coisas materiais. Eu quero te dizer, nada vai ser levado para o céu, a não ser a sua alma. Não se preocupe com as coisas dessa terra. O Senhor tem cuidado de você. É o que Pedro diz, lance a sua ansiedade diante do Senhor, e Ele vai cuidar de você. Então Paulo disse, esqueço das coisas que para trás ficaram. Depois que ele disse isso, ele disse, esquecendo-me das coisas que para trás, que ficaram para trás. Depois ele disse assim, avançando para as que estão diante de mim. Segundo tópico, para você, quando surge essa pergunta, primeiro, esqueça o passado. Quando surge a pergunta, o que eu vou fazer? Esqueça o passado. E depois avance em busca de algo melhor. Deus tem o melhor para você. Isaías 1,19 diz, se quiser me ouvir, vai comer o melhor da terra. Nós temos que aprender a avançar, é ir adiante, avançar é mover-se para frente, é progredir, é se desenvolver, é chegar a algum lugar, é alcançar, é atingir. E esse avançando aqui, ele escreve um corredor que apela com todas as suas forças para que ainda lhe restam, ele se inclina em direção do alvo. É como se houvesse uma maratona. Aquele corredor ele vai pôr as suas forças. E esse avançar aqui significa rumo à meta. Nós temos que aprender que são expressões que demonstram grande interesse de chegar mais perto de Cristo. É avançar.
Tem um texto de Gálatas que diz assim: correis tão bem, o que te impede de caminhar? São aquelas pessoas que começam bem a caminhada. São aquelas pessoas que começam com o Senhor, elas querem mudar o mundo, elas querem mudar todos, mas ela vê que com o passar do tempo a dificuldade chega, ela não suporta o calor da provação e ela desiste no meio do caminho. Então nós temos que avançar. Ele disse também: prossigo. Esse verbo tem o sentido de esforço intenso, prosseguir. É você estar cansado, mas mesmo sem força, você vai rastejando, porque você quer alguma coisa de Deus. A Bíblia diz assim: olha, a minha graça te basta, e o meu poder aperfeiçoa na sua fraqueza. Quantos aqui estão dizendo: Deus, já não tem mais força para caminhar, já não tem mais força para ir em frente, para avançar, mas hoje, em nome de Jesus, o Senhor nosso Deus vai tirar força dessa sua fraqueza, porque Joel disse: enquanto você está fraco, é aí que você está forte. Hoje é o Senhor que vai te fortalecer. Sabe por quê? Porque você pode tudo naquele que te fortalece. Então essa história de que você é fraco, eu sempre brinco aqui que tem o crente galinha de Angola. Já viu o crente galinha de Angola? Ele sempre está fraco, está fraco, está fraco. Ou estou fraco, estou fraco, estou fraco. Ele não acredita no poder de Deus. Ele não acredita que Deus pode fortalecer. Ele não acredita que ele pode prosseguir. Então um atleta bem sucedido é aquele que entra no jogo e se mostra determinado a vencer. Não fique acomodado, querido. Muitas pessoas estão acomodadas, muitas pessoas ficam pedindo a Deus uma solução, elas conseguem até esquecer o passado, mas elas não se movimentam, ficam inertes, ficam imóveis. Ela até conseguiu um pouco esquecer o passado, mas ela fica naquela velha história que eu sempre digo aqui: estou esperando em Deus. Esperar em Deus, Isaías 40:31, os que esperam no Senhor renovam força. Eles vão correr e não vão cansar, vão caminhar e não vão se afadigar. Correr é atitude, caminhar é atitude. Se você vê em João capítulo 11, Jesus, Lázaro estava morto, Jesus chega e diz assim: olha, tirai a pedra. Ele poderia muito bem tirar a pedra, mas tem coisa que é você que tem que fazer. Tem coisas que você não pode transferir essa responsabilidade para Deus. Tem coisas que somos nós que temos que fazer. Então nós temos que aprender, não ficar acomodado. Não seja acomodado. Se você quer alguma coisa do Senhor, é necessário se esforçar, é necessário se dedicar, é necessário ler Bíblia, é necessário se aproximar mais do Senhor. Fala para o seu irmão com todo carinho, com todo respeito, diga para ele se você está orando muito pouco. Está orando muito pouco, não está se esforçando, quem sabe já se acomodou, porque nós somos assim, nós começamos bem, nós pedimos, fazemos uma campanha, determinamos a virada de ano e fala: esse ano vai mudar, mas a gente não muda. O ano muda do 14 para o 15, mas a atitude nossa, se ela não mudar, o ano de 2015, se brincar, vira pior do que o 14. Porque nós ficamos acomodados. Você já percebeu que nós estamos vivendo a geração fast food? É o que eu sempre falo aqui. É a geração acomodada, é a geração que quer tudo na mão, é a geração que não quer se esforçar, é a geração que não quer trabalhar, é a geração que não quer estudar. Nós vimos aí a nota do Enem, né? Quanto foi? 600 mil pessoas tiraram 0. Por que tirou 0? Porque não lê, porque não estuda, e querem alguma coisa. E quem sabe nós estamos assim: Deus, eu quero um milagre, mas não lê a Bíblia. Deus, eu quero a vitória, mas não congrega. Deus, eu quero a bênção, mas não ora, mas não jejua. Fica difícil. Fala para o seu irmão: tem jeito, fica difícil. Olha, irmãos, parece ser repetido o que a gente fala, mas fica difícil. Deus faz milagre, mas fica meio complicado. Jesus poderia muito bem dizer assim: pedra, sai daí. Mas ele queria ver o esforço da família de Lázaro. Ele queria ver se realmente aquela família amava aquele homem que estava morto, sepultado ali, já cheirando mal. Foram lá e tiraram a pedra. Só de então ele disse:
ainda chama pelo nome: Lázaro, sai para fora. Porque como todos os pregadores dizem, se chamasse morto, vem para fora, ia aparecer filme de zumbi. Ia sair os mortos-vivos, tudo do sepulcro lá. Então é por isso que o nosso Deus, Ele te conhece pelo seu nome. Ele te conhece pelo seu nome. E quando Ele chamar você, Ele vai chamar você como Ele chamou Samuel. Ele diz: Samuel vai lá no sacerdote. Você não chamou? Não, volta a dormir. Samuel, me chamou, sacerdote? Não. 3 ou 4 vezes. E o sacerdote da última vez orienta, dizendo: olha, quando o Senhor te chamar, você vai dizer: eu estou aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. E quantas vezes Deus está te chamando pelo seu nome, você está dizendo: não é comigo não. É aquela velha história: eis-me aqui, envia ele ali. Não é? Tem gente que está dizendo desse jeito. Isaías disse: eis-me aqui, envia-me, Senhor. Deus tem um propósito na sua vida, querido. Amém. Deus chamou você para você ser um ganhador de alma, para você avançar. Nós temos que aprender que a vida de Paulo era um prosseguir constante. Ele estava sempre prosseguindo, mesmo desencorajado, mas ele disse: eu vou prosseguir. Mesmo derrotado, ele prosseguia. Mesmo cansado, ele prosseguia. É assim que se faz progresso. Se você esperar as condições ideais para as coisas, para você fazer alguma coisa para Deus, nunca vai ficar ideal. Sabe por quê? Eclesiastes diz: o que olha o vento nunca planta. Se você está esperando as coisas melhorarem para fazer alguma coisa, para mudar alguma situação, nunca vai melhorar, porque só melhora quando você começa a orar. Só melhora quando você começa a rasgar o seu coração diante do Senhor. Então, quando surgir essa pergunta: ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? Deus está dizendo para você: esquece o passado, avance, porque eu tenho coisas melhores para você. Então quem tem um desafio à frente, ele não pode ficar estagnado. A pessoa que ela é determinada, ela não pode dar um passo, nem um passo atrás, nem mesmo para tomar impulso, porque é uma pessoa determinada. Fala para o seu irmão: você não pode voltar atrás. Fala assim para o seu irmão: você quer mesmo voltar para onde? De onde você veio? Para onde você veio? Eu não quero. Eu não quero. Quer ser a mesma pessoa que era 1 ano, 2 anos, 10 anos atrás? Eu não quero. E eu tenho certeza que você não quer. Então, nós temos que aprender. Se você quer sanar essa dúvida: Deus, o que eu vou fazer? Deus está dizendo aqui, ó: avance, prossiga, se esforce, se dedique, porque o nosso Deus, Ele quer vitória, Ele quer te entregar a vitória. Terceiro passo que Paulo disse, ele disse: esqueço-me, avanço, e depois ele disse: prossigo. Cada pessoa tem um desejo, tem um alvo a ser alcançado, não tem? Eu tenho um alvo, você tem um alvo, e nesse alvo nós temos que perguntar para Deus se isso que nós estamos predeterminando é da vontade de Deus. Porque eu digo para você, nem tudo é vontade de Deus. Jesus, Ele ensinou a orar na oração do Pai Nosso, não foi? Pai nosso que sai do céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. Ele ensinou a orar. Se Jesus ensinou a orar, é porque Ele queria dizer que nem tudo que acontece é da vontade de Deus. Às vezes o que está acontecendo é uma plantação errada, às vezes é uma influência do inimigo na nossa vida. Então nós temos que aprender. São fixos. Então nós temos que aprender. A pessoa que está buscando um sonho, a pessoa que está buscando um alvo, ele não pode distrair com nada. Não se distraia no meio do caminho. Não se distraia. Eu vejo o filho pródigo se distraindo, pediu herança, e a gente sabe o findar da história do filho pródigo. Eu quero te dizer: o caminho é estreito, a porta é estreita. Fala do seu irmão: é muito estreito a entrada do céu. Amém? E olha, a preguiça é a mãe do progresso. Preguiça é a mãe do progresso. Por quê? Se o homem não tiver
tivesse preguiça de caminhar, ele não ia inventar a roda. Você concorda comigo? É interessante, né? Na hora que eu falei, a preguiça é a mãe do progresso. Como vai ter preguiça? Como que a preguiça vai fazer algum progresso? Mas é porque se o homem não tivesse preguiça de caminhar, ele não teria inventado a roda. Então a carreira cristã, ela deve ser efetuada com perseverança e acima de tudo com constância. Preguiçoso, a Bíblia diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Você fala assim, pastor, levanto todo dia, 6 horas da manhã e vou trabalhar. Não sou preguiçoso não, estou falando de vida material, de vida secular, estou falando de reino de Deus. É aquele momento que o Espírito Santo de Deus fala assim para você, vai ler a Bíblia. Aí você fala, opa, glória a Deus, eis-me aqui. Pega a Bíblia, começa a ler. Não, que eu já tenho obtido tudo. Dorme. Eu sempre brinco aqui que Bíblia é remédio para insônia. Já viu? Faça o teste, irmão. Está sem sono? Fala assim, vou ler a Bíblia. Você vê se você não dorme. Sabe por quê? A carne luta contra o Espírito. A carne não quer que eu e você venhamos a estudar, nos aprofundar na Bíblia, na palavra do Senhor. Então nós temos que aprender que Deus luta em prol dos seus, à medida que estes andam pela fé. Justo vive de fé. Se ele recua, Deus não tem prazer nele não. É por isso que nós não podemos ser preguiçosos em ler Bíblia, em congregar, em orar, em jejuar, porque Deus ele vai lutar em favor de mim e de você à medida que nós andamos pela fé. Nós vivemos por fé, nós não vivemos por vista. Você está esperando ver para crer? Jesus disse para Tomé, bem-aventurados foram os que não viram e creram. Fé é isso, irmão, você não vê, mas você crê. Você não sente, mas você crê. Não tem nada, mas você crê. Você acredita no que a palavra de Deus está falando ao seu respeito. Então olha aqui, não se acostume com o que Deus já te deu. Tenha novos alvos em sua vida. Não se acostume. Eu não estou dizendo para você ser um murmurador e um reclamador, não. Eu estou dizendo para você ter o desejo de alcançar coisas novas de Deus, porque Ele tem mais para te dar. Se já acostumou, é porque não acredita que Deus possa fazer algo novo. Eu creio que Deus tem o melhor. Eu creio que Deus pode fazer mais do que você pede ou pensa. Eu creio que é o que a Bíblia diz, olho não viu, ouvido não ouviu, e nem chegou ao meu coração. Deus tem preparado para mim. É isso que Deus está preparando para você, mas nós temos que aprender a não se acostumar. Eu vou dar glória a Deus pelo que tem, mas nunca me conformar. Quero mais do Senhor. Fala para o seu irmão, Deus tem mais para te dar. Tenha novos alvos, irmãos. Às vezes você já gastou o ano 2014 inteiro só no alvo, e passou 2014, não alcançou, ele muda. Fala assim para o seu irmão, fala bravo para ele, muda. Amém? Muda, fica aí nessa mesmice, da mesma petição de oração. A oração do Pai Nosso também, se você olhar antes, quando Jesus diz, ele diz assim, ó, não é para muito falar. Está insistindo com Deus a mesma coisa, e Deus está em silêncio. Será por que Deus está em silêncio quando eu estou insistindo com Ele? Das duas, uma. Ou porque não é a vontade dEle, ou porque não é tempo. E eu estou dizendo, Deus, a mesma coisa. Aí Deus fala assim, então tá bom, você quer que eu te dou, mas não é a minha vontade. E a gente sabe que vontade permissiva dá errado. A perfeita, a agradável, essa vai dar certo. Então para de insistir com Deus, hein? Em coisas que às vezes Ele está em silêncio. Som do Espírito Santo, tenha discernimento. Às vezes o silêncio dele é um não, ou às vezes o silêncio dele é um espera. Tenha discernimento. Se é um não, é o que eu sempre digo aqui, se Deus falar não, irmão, você não precisa chorar, você não precisa pedir oração para o pastor, você não precisa ir para o monte, você não precisa fazer campanha, jejum de Daniel, fechar a boca do leão, você não precisa atravessar o mar, não precisa derrubar Jericó. Deus falou não.
Amém? Fala para o seu irmão, você tem o sim ou não de Deus? Ou espera? Amém? Tem gente que tem o não de Deus e está querendo o sim. Aí fica pedindo o pastor Hélio ou algum pastor aí, em Goiânia, oração. Ora para mim, pastor. Mas lá no fundo ele está dizendo assim, Deus, fala assim através desse profeta, ele não vai falar. O Espírito é o mesmo. É o mesmo Espírito. Amém? Olha, o seu sucesso depende daquilo que você decide honrar. Você tem que prosseguir com algo, mas honrando Cristo. O seu sucesso depende disso. Do que você vai decidir honrar. Se você decidir honrar homens, você pode ter sucesso nesse mundo. Mas quando Jesus voltar, você não vai ter honra dele. É o texto que eu sempre falo aqui na igreja. Vai chegar lá no céu, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, expulsei demônio, curei enfermo, fiz isso e fiz aquilo. E Deus vai dizer, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Então seu sucesso, ele vai depender daquilo que você decide honrar. Se você honrar o Senhor Todo-Poderoso, pode ter certeza absoluta que Deus vai te honrar na frente dos homens dessa terra. Se você decidir honrar Deus aqui na terra, Deus te coloca em posição de destaque. É José. José poderia ter vendido o sonho dele ali com a mulher de Potifar, entregar ali, abrir mão, mas ele tinha uma decisão: vou honrar meu Deus. Deus falou comigo, Deus me deu um sonho, eu acredito no que Deus falou comigo, eu vou descer. Eu tenho uma decisão, Deus. A mulher de Potifar pode ser bonita, eu posso ser acusado de estupro, pode ser preso, mas eu vou decidir honrar o Senhor. Só que o que acontece hoje é que o ser humano decide honrar mais os homens e deixa Deus de lado. O homem tem honrado muito o dinheiro, e o dinheiro tem se tornado senhor dos homens. É o Deus Mamon. O homem está preocupado demais com o dinheiro. Líderes, pastores, governantes, políticos se preocupam demais com o dinheiro e se esquecem de que tudo isso vai passar. Dinheiro é bom, irmão, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Não ame o dinheiro, não. Ame o Deus que te dá dinheiro. Ame o Deus que te dá dinheiro. Aqui de vez em quando as irmãs aqui, com os irmãos aqui, dizem, pastor, o senhor não pede dinheiro. É uma grande dificuldade que eu tenho, pedir dinheiro. É uma grande dificuldade que eu tenho, mas eu não vou pedir dinheiro para você. Vamos ver qual foi a sua reação. Era só para ver a sua reação. Tem os irmãos que já fazem assim. O coração dele já tranca, trava. Amém? Então nós temos que aprender. Olha essa frase muito interessante. Se você pensa que pode vencer sem lutar e acredita que receberá a coroa sem qualquer batalha, você não passa de um péssimo soldado. É um péssimo soldado. Porque eu digo para você, não existe vitória se você não tiver guerra. Você quer vitória, irmão? Você vai ter que guerrear. E a guerra minha e sua não é uns contra os outros, como era no tempo de Israel. 6 de Efésios diz que ela é contra principados, potestades, forças espirituais do mal, que estão aí ao nosso derredor, tentando nos matar, tentando nos destruir, tentando nos roubar. Então nós temos que aprender a tomar posição diante do Senhor. Prosseguir qual? Tomar posição. 2 Crônicas capítulo 20, quando o profeta Jaziel responde à oração do rei Josafá, e a profecia veio da seguinte forma, dizendo assim: olha, não precisam pelejar, vocês não precisam ter medo, mas vocês vão ter que tomar posição. Vocês vão à frente e eu vou estar com vocês. Então nós temos que aprender que há fardos para carregar, gigantes para derrubar. Por isso você tem que colocar a mão no arado, sem olhar para trás. Se você quer avançar, você vai ter que enfrentar gigantes e você vai ter que parar de se lamentar sobre o seu conforto. Olha o seu irmão e diga assim: você está em guerra contra Satanás e contra o seu exército. Amém? Olha, todas as vezes que a gente fica preocupando demais com o nosso conforto, o
o diabo ataca. Porque a gente fica preocupado demais. Ah, meu isso, meu aquilo, o outro tem e eu não tenho. Para com isso. Porque nós temos que aprender a parar de lamentar sobre o nosso conforto. Porque a nossa guerra é uma guerra que nesses últimos dias parece que ela está ficando mais ferrenha. A igreja, nós ouvimos, né, histórias, a igreja perseguida lá longe. Mas a igreja brasileira começou perseguição sobre ela. E uma perseguição assim tão, como que eu posso dizer, ínfima, né? Tão pouca. E tem crente que já se desespera. Um dia eu pregando sobre perseguição aqui, foi engraçado, né? Toda vez que eu falo perseguição, eu lembro disso. Perseguição religiosa, tal, esse era o assunto. E passou aí, em cima da calçada, passou dois abençoados, um dirigindo, pilotando a moto, e o outro no banco de trás. Tinha umas 15 pessoas mais ou menos, né? Tinha pouca gente na igreja nesse dia. E bem na porta, irmão, na porta de vidro nossa ali. E ela estava meio entreaberta ali. E o garupa pegou e virou para trás e tirou o revólver e deu 3 tiros para trás. No rumo da porta. Irmão, mas eu nunca vi crente levantar e sair correndo igual eu vi naquele dia. Foi pá, pá, pá. E os irmãos, ó, correu e eu fiquei aqui. Eu segurei nesse púlpito aqui, eu falei, o capitão não pode abandonar. Se vier aqui, eu vou ter que enfrentar, no nome de Jesus. Mas que eu fiquei com a perna tremendo, eu fiquei, mas eu sou o capitão. O capitão não abandonou o navio, mas sei que uns, ó, correu lá pro fundo. Eu falei, tá vendo? Vocês estão assustando com pouca coisa? Acho que foi permissão de Deus mesmo para testar a nossa fé, né? Eu sei que muita gente aqui, eu fiz de corajoso, mas eu fiquei com medo. Né? Passa um aí, você nunca viu, mete bala pro lado, você vai ficar fazendo o quê? Aí saiu correndo mesmo. Mas isso é para mostrar que nós temos que prosseguir para o alvo. E para prosseguir para o alvo, você vai ter que lutar. Você vai ter que enfrentar oposições que muitas vezes se levantam contra você. Fique de pé, por gentileza. Nós vamos orar. Nós vamos pedir ao Senhor que fale conosco, que nos abençoe e que nós venhamos, quando estiver com essa pergunta, né? O que fazer? Paulo diz: esquece, avance, prossiga. Amém? Amém. Vamos focar no primeiro, esquecer. Porque se não conseguir esquecer, não consegue avançar, não consegue prosseguir. Amém? Então você vai ter que esquecer. Mas você fala, pastor, eu lembro. Você não pode mudar o passado, mas você pode mudar o significado dele. Amém? Você vai olhar e vai dizer, nossa, passei por tanta luta, fui tão humilhado, mas hoje eu estou de pé. Então você vai orar e vai dizer, Senhor, me ajuda a esquecer tudo que para trás ficou, porque eu quero prosseguir e eu quero avançar rumo ao alvo que o Senhor predeterminou para mim. Feche os teus olhos e ore ao Senhor nesta noite. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Deus pelo teu povo, ó Deus, que o Senhor reuniu aqui nesta noite. Sabemos, ó Deus, que muitas coisas nos atrapalham, ó Deus, muitas coisas nos prendem ao nosso passado. O povo de Israel, Senhor, era para viver a liberdade que o Senhor havia liberto, ó Deus, aquele povo, mas aquele povo sempre procurava, Senhor, voltar ao Egito. Paulo já era diferente, Deus. Paulo esqueceu, ele quis coisas novas, ele quis avançar, ele quis prosseguir. Deus faz com que o teu povo, que o Senhor reuniu aqui hoje, esqueça das coisas que para trás ficaram. Se é uma pessoa, ó Deus, ajuda, ó Deus, a esquecer. Se é uma situação, ajuda a esquecer. Porque quantos de nós, ó Deus, estamos presos ao nosso passado e não conseguimos entender que o Senhor nos fez nova criatura.
ajuda a prosseguir, meu Pai.